Então, boa noite. É uma satisfação estar aqui na PUC. Tá? Eu estava lembrando agora, estou dando essa palestra agora sobre o UNP-Ideias. A questão de 10 anos eu estava dando uma palestra aqui para um curso de graduação, não lembro agora, falando sobre ergogenia e doping. Né? Você vê como as coisas mudam, né? Na nossa carreira. A gente vai aprendendo, experimentando, né? E eu vou passar aqui um pouco da minha experiência à frente do UNP-Ideias, lá da Universidade Federal do Paraná. Tá certo? Então, o UNP-Ideias é um núcleo de pesquisa e desenvolvimento de energia autossustentável. É um grupo que existe desde 2008, tá? E eu tenho um roteiro que eu sempre gosto de trabalhar, mas como a gente tem pouco tempo para apresentar, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Alguns slides, algumas imagens eu vou passar, mas todo esse material está disponível nos nossos sites, nos nossos blogs, vocês podem acessar, tem um monte de vídeo e material disponível para vocês, tá certo? Aqui. Então, o UNP-Ideias, ele existe graças a financiamento do governo, né, projetos de pesquisas que a gente submeteu para o CNPq, e também alguns projetos que a gente prestou para indústrias, né? A Nilco Metalurgia aqui de Pinhais, uma empresa aqui do Paraná, e a PSA Peugeot Citroën. E a gente só existe graças ao apoio da universidade, setor de tecnologia, as pós-graduações. Então é um monte de gente apoiando essa iniciativa. Tá? O nosso grupo é interdisciplinar por natureza, desde o início. Foram professores de diversos departamentos que sentaram juntos para propor uma solução, né? Um único projeto para a universidade. E isso, na minha experiência, é bem difícil da gente chegar. As coisas estão mudando, né? Mas é muito difícil. Tá? As pessoas têm um pouco de preconceito de trabalhar com uma área alheia, mas a gente tem que beber da fonte de todo mundo e as soluções não têm uma única resposta. Né? Então a gente pode ter várias soluções para o mesmo problema, mas sempre tem a solução que é mais barata, ecologicamente mais correta, socialmente adequada. Então é esse tipo de solução que nós buscamos. Tá? Então o projeto começou com iniciativas da engenharia mecânica, bioquímica, química, engenharia química e agora mais recentemente a genética, tá? E a engenharia elétrica. Eu sei que não dá para ver, tá? Isso daí é para uso pessoal, é para eu não me perder, para eu lembrar de tudo que a gente faz lá no nosso grupo. Então o nosso grupo ele tem unidades de pesquisa que são atreladas a projetos de TCC, iniciação científica, mestrado e doutorado, pós-doutorado, tá? Unidades administrativas, porque nós precisamos existir, nós temos uma secretaria, nós temos um gerente de TI, nós temos uma equipe de manutenção, tá? E assim por diante. E temos unidades produtivas. Por quê? Porque o UNP-Ideias, ele não é um grupo de pesquisa que trabalha apenas com frasquinhos, tubinhos no laboratório. A gente constrói coisas em escala de engenharia. Porque a solução para a indústria, para a sociedade, ela é grande. Tá? Eu posso criar um equipamento pequeno no laboratório, apresentar para o empresário, ele vai olhar e vai perguntar quanto que custa fazer isso daqui? Eu não sei. Eu sei fazer esse pequenininho. Ele falou, não, eu quero comprar 1 tonelada disso. Então a gente tem que saber trabalhar grande. Então essa é a nossa acho, a principal característica, fazer coisas grandes na escala da engenharia. Mas também a nossa maior dificuldade. Como um grupo de pesquisa dentro de uma universidade, apenas com financiamento de projetos, vai manter uma estrutura enorme. Então esse é o nosso grande desafio, né? Pagar bolsa para os alunos, manter uma secretaria, fazer a manutenção de todos os equipamentos para que os alunos possam, durante o seu projeto de pesquisa, ter o equipamento disponível, funcionando, calibrado, com resultado de qualidade. Tá? Então esses são grandes desafios. Né? E aqui meu nome sempre fica aqui embaixo, gerente de programa. Quando eu entrei no grupo em 2008, eu entrei com essa função, uma função que a gente vê pouco aqui no Brasil, gerente de programas. Procurem vocês ver o que essa função faz. É muito comum nos Estados Unidos. A gente, como gerente, tenta integrar todas as soluções, todos os trabalhos, todas as pessoas, pensando na sustentabilidade daquilo que a gente faz, sempre pensando no futuro. Tá? Sempre pensando 10 anos, 20 anos lá na frente. Então a minha meta pessoal é que o nosso grupo seja referência em energia autossustentável daqui a 20 anos no mundo. Tá? Então a gente está trabalhando para isso. Então a gente já teve
170 ex-alunos que passaram pelo nosso grupo e hoje a gente tem uma equipe um pouco maior que isso, tá? De 74 pessoas. Tá? A maior parte alunos de graduação, mestrado e doutorado. Né? E 7 professores que atuam no grupo. Tá? A gente fica no Centro Politécnico, na Universidade Federal do Paraná. Tá? Aqui tá as biológicas, as engenharias. A gente fica aqui, ó, o Cimepar está aqui e o Lactec está aqui. Tá? Então o NP10 fica aqui. Quando a gente começou, a gente tinha um terreno disponível, um pouquinho de recurso. Então a gente construiu toda essa infraestrutura, tá, com poucos recursos disponíveis. Desde 2008 até hoje, a gente teve investimentos de 6 milhões de reais. Pode parecer muito, mas eu vou mostrar tudo que a gente fez, quantos alunos tiveram bolsas e tudo mais. É pouco dinheiro, gente. Tá? Então como é que a gente consegue isso? Desde a origem da elaboração do projeto, nós pensamos na sustentabilidade. Tá? Como é que a gente vai se manter? Tá? Então é muito difícil fazer isso, é muito mais fácil pegar e sair construindo. Né? O brasileiro gosta de comprar um equipamento novo, não lê o manual, já sai montando, já sai usando, não quer ler o manual para aprender. Então a gente tem que sentar, planejar, acho que esse é a parte mais difícil. Tá? Então essa é uma vista da frente do prédio, a gente tem um barracão, tá? Porque como a gente tem pouco recurso, não é um prédio bonito, é um prédio funcional, é um barracão com um pátio industrial. Tá? E a gente tem, nesse pátio, 5 fotobioreatores em escala de engenharia. Essa é a alma do nosso prédio, é um equipamento que cultiva microalgas. Eu vou falar um pouquinho de ciência, só como pano de fundo, para a gente entender como tudo isso está integrado. Tá? E aqui uma visão, uma foto que eu gosto dos fotobioreatores. A foto é bonita, mas no dia que eu tirei a foto eu estava deitado no chão, não era tão bonito assim. Bem, a gente quando criou o prédio, foi até essa questão de interdisciplinaridade, né? Eu sou farmacêutico de formação, com doutorado em ciências, e naquela época eu era um aluno de pós-doutorado lá. Então eu fiquei incumbido de dividir o NP10 entre os grupos da engenharia, bioquímica, etc. Então eu fiz um desenho, peguei lá, fiz um desenho o melhor possível de como seria a divisão dos espaços e, por incrível que pareça, aquele desenho virou a planta baixa do prédio. Então foi planejado por um farmacêutico. E o objetivo de dividir era acomodar diferentes grupos para que todo mundo, em harmonia, conseguisse trabalhar e chegasse a soluções mais rápidas. Então, os alunos de diferentes áreas têm mesas juntos, sentam juntos, tem uma área que a gente chama de espaço gourmet, né? É o lugar que o pessoal faz o lanche, tem um micro-ondas lá, o pessoal troca ideia e muita coisa boa acontece graças a isso. Tá? Então a gente tem algumas coisas importantes que eu vou mostrar na sequência em detalhe, então não se preocupem. Tá? Bem, nós trabalhamos com microalgas. Eu vou tentar falar bem rápido sobre as microalgas. Tá? Quem quiser tem o projeto da Andressa, que está aqui, a aluna, ela vai falar sobre microalgas, vocês podem perguntar para ela tudo que ela sabe. Ela é engenheira elétrica, eletricista, está fazendo engenharia elétrica, mas sabe tudo de microalgas. Tá? Microalgas são organismos unicelulares que existem em todos os lugares. Tem no ar, tem na terra, tem, lógico, no mar, nos rios, e ela tem rápido crescimento celular. Ou seja, em até 3 horas e meia, eu consigo dobrar, vejam bem, dobrar o número de células. Tá? Então eu dobro. Qual é a planta que faz isso? Qual é a árvore que em 3,5 horas eu dobro o número de células? Não existe. Então esse é o potencial que nós estamos buscando com as microalgas. Tá? A alga faz fotossíntese, fazendo fotossíntese, olha que legal. Ela pega o CO2, ela mitiga o efeito estufa, ela pega o CO2, transforma em açúcar, e esse açúcar, bioquimicamente, tá, é transformado em lipídios, gordura, carboidratos, DNA, proteínas e tudo mais. E a gente consegue controlar tudo isso. Tá? Eu posso controlar isso, até geneticamente programar uma alga para produzir leite, se eu quiser. Eu posso fazer. É possível. Tá? Ainda não existe, mas é possível. A alga ela cresce fazendo fotossíntese, ou ela cresce de uma forma heterotrófica, eu dando carboidratos para ela, ou lipídios. Ela pode crescer que nem uma bactéria. E ela tem esses dois metabolismos juntos. Tá? Então é uma excelente plataforma biotecnológica para desenvolver alimentos, medicamentos, problemas ambientais, tá? Como eu acho que algumas pessoas já pensaram. Tradicionalmente, as algas são cultivadas em tanques abertos.
tá? Mas nós trabalhamos com fotobioreatores, reatores fechados. É mais caro, tá? Mas aqui eu consigo aplicar conceitos de engenharia. Engenharia de produção aqui, na sua maioria. Pense o seguinte, a gente tem engenharia de componente e tem engenharia de sistemas, tá? Então a gente trabalha integrando um monte de coisa que outras pessoas já inventaram para funcionar junto de uma nova forma, tá? Então esse equipamento é fruto disso, tá? E veja bem, a gente vai para a literatura e faz uma busca escrevendo microalgas e energia, tá? Teve um indiano que fez isso, um indiano aposentado, que ele só fica fazendo análise cienciométrica em artigos científicos. E veja que a partir de 2007 houve uma explosão no número de artigos com microalgas. Mas por que isso, né? Se a gente olhar aqui, curiosamente, em 2007 é o preço do petróleo. Tá? Então toda vez que o petróleo está caro, fica interessante investir em energia renovável. O petróleo caiu, não é mais interessante trabalhar com energia renovável. Tá? Então essa questão econômica deixa instável essa questão da pesquisa com energias renováveis. Não precisa ser assim, né? A gente sabe do potencial das energias renováveis. E como a microalga ela pode crescer em 3,5 horas, ela dobra o número de células, ela tem o potencial de pode chegar a substituir o petróleo no futuro, se a gente conseguir domesticar ela. Tá? Então no futuro em que o petróleo de repente fique inviável, né? Bem, o NP10 é tudo isso, tá? A gente produz as microalgas nos laboratórios, cresce elas em fotobioreatores em escala de engenharia, tem toda uma unidade de operações unitárias para separar a microalga, tá? Transforma o óleo da microalga em biodiesel, tá? E lá em 2009 eu comecei a perceber, está muito caro fazer microalgas. As microalgas precisam de substâncias químicas caríssimas para crescer. Eu não quero fazer isso. O que a alga precisa? Nitrogênio e fósforo. Onde tem nitrogênio e fósforo? No esgoto, nos efluentes agroindustriais. Então, a gente usa resíduos da suinocultura. Tá? A gente vai numa fazenda, pega as fezes e as urinas dos porcos, biodigere, tá? Produz biogás, e esse efluente rico em nitrogênio e fósforo é a fonte de nutriente para as microalgas. Depois que a microalga cresce, eu separo e eu tenho água tratada, uma água Conama classe 3. Tá? O biogás tem CO2, o CO2 não é interessante para o biogás. O que me interessa no biogás é o metano, um combustível muito importante para o Brasil. O Brasil tem e sempre vai ser importante a questão agroindustrial. Nós produzimos muito alimento, temos muitos animais e muitos resíduos. Esses resíduos são um problema, mas eu posso transformar em oportunidade. Eu transformo em biogás. Tá? O biogás tem o CO2, não é interessante o CO2, diminui o poder calorífico. Então a gente usa as microalgas para tirar o CO2 do metano, do biogás. Por quê? A alga precisa do CO2 para a fotossíntese. E a gente tem um metano purificado com um poder calorífico idêntico ao gás natural. Além disso, as microalgas elas precisam de CO2, então eu vou dar CO2 para elas. CO2 comprado não. CO2 do tratamento de resíduos sólidos urbanos. O mundo está crescendo, explosão demográfica, tá? Daqui a pouco 9 bilhões de seres humanos, tá? E cada indivíduo produzindo 1,2 kg de lixo por dia. E cada vez produzindo mais lixo, conforme o poder aquisitivo vai aumentando em todas as classes. Tá? Então, o que eu vou fazer com esse lixo? Curitiba hoje leva o lixo para passear. O lixo vai 70 km num caminhão e o caminhão volta 70 km vazio, tá? Para Curitiba. Tá? Então a gente pensou nisso. Vamos tratar termicamente os resíduos sólidos urbanos, tá? Mas qual que é o problema do tratamento térmico? As emissões. Tá? As microalgas são essa solução. A gente trata lá no NP10, isso já está funcionando, tá? As emissões da incineração são borbulhadas nas microalgas e o ar sai com oxigênio, menor nível de todos os poluentes imaginados, né? E esse calor do lixo a gente não joga fora, a gente usa numa ciclo Rankine, numa termoelétrica, para produzir eletricidade da sustentabilidade para o prédio. Tá? Então essa é a planta do NP10 e aqui são algumas fotos a nível de curiosidade para mostrar para vocês cada etapa. Né? Então a gente chama de módulo 1 o módulo de biodigestão,
tá? É um biodigestor bem barato, feito de maneira que pode ser reproduzido em qualquer propriedade rural, em qualquer condomínio, tá? Em que o resíduo ele vai e é biodigerido, degradado por bactérias e libera metano, tá? E esse metano tem poder calorífico. Tá? No nosso caso, o efluente não é usado como biofertilizante, que é um excelente destino para esse material, mas ele é usado como nutriente para as microalgas devido ao nível de nitrogênio e fósforo. Bem, a nossa alma, né, são os fotobioreatores, porque a gente tem uma meta, sempre deixar os fotobioreatores verdes. Tá? Cada equipamento, cada um, tem 3,5 km de tubos transparentes. Tá? E são 700 conexões por equipamento por baixo, tá? Então são 700 pontos de possíveis vazamentos. Então foi muita engenharia para a gente conseguir chegar a essa configuração, a esse funcionamento, tá? E veja, eles ocupam apenas 10 metros quadrados, são 10 mil litros em 10 metros quadrados. Tubos alternados para a luz iluminar todo o reator e ter bastante fotossíntese a partir das microalgas. Tá? Esse reator foi patenteado aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Tá? E a gente tem mais outras patentes de fotobioreator também registrados aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, é o reator vazio, tá? E o reator com as microalgas. Para ter uma ideia de escala, né? Os reatores têm 8 metros de altura. Bem, a gente trabalhou com o desenvolvimento de vários equipamentos, sempre teve um envolvimento direto de alunos de graduação, pós-graduação e professores, tá? E aqui tem algumas fotos mostrando o resultado, tá? E interessante também, parcerias que nós fizemos com a UTFPR e o Tecpar no desenvolvimento de um fotobioreator que fica no churrasco da... Não no churrasco, no telhado da churrascaria Devons. Eu estou pensando em comida já. O objetivo desse reator é tirar o cheiro. Tá? Eles não podiam funcionar, estavam com problema, a gente desenvolveu um sistema em que as microalgas tiram o cheiro das emissões. As microalgas têm essa característica e essa potencialidade. Tá? Então aqui é o resultado do projeto. A gente fez eu sei como matar microalga. Tá? É isso que eu aprendi em mais de 8 anos trabalhando lá. Tudo que você pode fazer para matar microalgas. Então eu tento evitar isso e eu tenho um reator que funciona. Né? Então a gente trabalhou com vários equipamentos, em várias situações. Esse reator, lá em 2010, a gente já tratou emissões de motor a diesel. E as microalgas, além de crescer mais, tratam essas emissões. Tá? A gente tem um equipamento que nós chamamos de mini reator, ele tem 100 litros, ele é muito utilizado para tirar dados, para fazer modelagem matemática. Tá? Bem, a gente também consegue produzir algas a partir de açúcares. É interessante isso pensando na indústria, que tem resíduos que joga fora, que não sabe o que fazer com isso. Pega esse resíduo, joga para a microalga vai crescer utilizando essa fonte de carbono, e eu transformo um problema em uma oportunidade, um modelo de negócio. Tá? Então a gente tem uma sala de cultivo projetada para as microalgas. Tá? Temos uma unidade para separar microalgas e produzir a biomassa, que é muito importante. Então, floculação, centrifugação e secagem. Tá? Aqui eu gosto dessa imagem porque ela mostra o efluente agroindustrial diluído na água. Então é o efluente do biodigestor suíno, bovino, tá? Com resíduos bovinos, e o esgoto sanitário. Tá? A gente coletou isso lá do Centro Politécnico. Isso que é altamente poluído. Veja o aspecto. Tá? Desses aqui, o mais difícil de tratar é o suíno. A alta carga orgânica de nitrogênio, fósforo, particulados, sólidos voláteis e tudo mais. Tá? Veja o que acontece quando eu coloco microalgas e coloco naqueles reatores que vocês viram. Tá? Em 15 dias eu tenho ele todo verdinho, não tem mais cheiro ruim. Tá? E se você olhar no microscópio, você só vê as microalgas. E eu separo as microalgas daqui. Eu tenho a biomassa, que é o objetivo, né, desses equipamentos. E veja, esse é o aspecto da água. Eu não desenvolvi esse equipamento para tratar água. Isso é uma consequência. Tá? A água é CONAMA classe 3. Então, olha, diminuição de 99,2% de fósforo, 99,3% de nitrogênio e assim por diante. Tá? Está praticamente tratada. Tá? E é muito difícil tratar esse material. Tá? E esse é o aspecto da biomassa. A gente consegue ela gastando pouca energia, acoplando operações unitárias,
tá? E a gente se orgulha muito de conseguir fazer isso, porque é muito difícil. Sempre que vai visitar lá, o pessoal pergunta, será que dá para comer? Porque é bonito e deve ser gostoso, mas como a gente está usando efluentes, essa microalga não, mas outros processos que estamos desenvolvendo, daí sim. Tá? A gente também tem um reator, uma planta, para produzir biodiesel, tá? Um combustível renovável a partir de óleos e gorduras residuais. O objetivo dessa planta é produzir 200 litros por batelada e até 2.000 litros por dia de biodiesel. Por exemplo, atendendo um restaurante de uma empresa, a Renault, por exemplo, aqui em São José dos Pinhais, ela tem 3 restaurantes que funcionam em vários turnos e produz 35 toneladas de óleo por ano. Tá? Então, com essa planta, eles poderiam produzir 35 toneladas de combustível por ano, ao invés de formar um resíduo que é difícil de ser tratado. Tá? E nós nos especializamos em produzir o biodiesel de microalga, né? Ou seja, a partir de um óleo extremamente espesso, com um monte de materiais, um monte de substâncias apolares, tá? A gente purifica até ter o biodiesel das microalgas. E um ponto muito interessante, agora temos um aluno de mestrado, o Iago, trabalhando com isso, é que dentro desse material tem hidrocarbonetos iguais ao petróleo, ou seja, a alga produz petróleo. A gente fraciona isso daqui, a gente tem uma fração igual ao diesel, uma fração igual ao querosene, uma fração igual à gasolina. Ou seja, imagine, no futuro eu posso engenheirar, né, ter uma microalga, vou selecionar uma microalga que cresce no esgoto e produza uma grande quantidade de um óleo que é igual ao petróleo. Tá? Então esse é um futuro de aplicação para as microalgas. E para eu poder pagar todas as contas, porque afinal tudo isso aqui é caro, não adianta eu chegar para a sociedade e falar, olha, a microalga é muito boa, ela limpa o ar porque ela tira as emissões, ela tem tem nutrientes, é verde, é lindo, as cores do Brasil. Se for muito caro, tem que ser barato, tem que ser eficiente. Tá? Então uma forma de deixar barato é agregar valor ao processo, eu verticalizo a minha planta. Então, além de fazer biodiesel, além de tratar emissão, além de tratar esgoto, eu pego a microalga e produzo produtos de alto valor agregado, tá? Pigmentos, vitaminas, suplementos alimentares e tudo mais. Tá? Nós temos um trabalho que desenvolvemos ração de peixes, utilizando a microalga, e agora estamos trabalhando com o desenvolvimento de ração para pets. É muito interessante, o peixe que comeu ração com microalga teve proteção contra danos no DNA. E hoje nós estamos trabalhando com uma microalga chamada Hematococcus pluvialis, inclusive fazendo sequenciamento genético, modificações. Ela produz um pigmento chamado astaxantina. Esse pigmento chegou a custar $25.000 o quilo. Tá? É muito importante para a saúde, tratamento de síndrome do túnel do carpo, degeneração da mácula, tá? A prevenção de Alzheimer e um monte de doença cardíaca. Mas também é utilizada na ração do peixe, porque o peixe só tem essa cor da carne graças aos crustáceos que comeram as microalgas. Então a gente pode comercializar isso daqui, então a gente está trabalhando com isso também. Então além de ter reatores verdes, agora eu quero ter reatores vermelhos no NP10, né? Bem, e recentemente nós temos essa iniciativa de tratar o lixo, tratar os resíduos sólidos. Tá? É uma iniciativa muito difícil, porque o lixo tem dono no Brasil. Tá? O lixo é dos catadores. Tem muita gente que quer manter aquelas pessoas naquela condição de catador de lixo. Tá? Então se você fala que vai fazer qualquer coisa com o lixo, a desculpa para você não trabalhar com essas soluções é que você está indo contra a sociedade, mas é muito pelo contrário. Tá? Quando você trabalha com o resíduo, você agrega valor à produção. Tá? Então, ao invés de você ter lixo, você tem energia, você tem materiais. Tá? Então é isso que a gente está trabalhando. E nós não usamos resíduos sólidos urbanos, ou seja, material reciclado. É aquilo que não é reciclado. Tá? Veja bem, como é que funciona? Os incineradores recebem o resíduo sólido, tá? Ele é tratado termicamente, as emissões vão para uma coluna que tem a circulação das microalgas. Tá? Então todos os gases são fixados nesse sistema e o calor vai para um trocador de calor e é utilizado para fazer eletricidade. O único ponto do nosso sistema que não chegou é essa usina que está sendo construída por uma empresa de Pinhais. Eu espero receber esse equipamento até o final deste ano.
Bem, essa aqui é uma vista do NP10. Isso aqui não existia antes, né? A gente invadiu metade da rua, a universidade foi muito solidária com a gente. E todo dia que eu chegava lá, eu olhava o depósito provisório de lixo. Já não está mais feio assim, né? Mas eu via isso daqui. Tá? Isso me motivou, falando, eu tenho que encontrar uma solução para isso. Tá? Isso é um problema, isso atrapalha todo mundo. Tá? E a gente chegou ao desenvolvimento desse projeto de tratamento de resíduos. Então nós temos um incinerador, tá? Ele tem duas câmaras, uma câmara para o lixo, uma segunda câmara para a emissão da primeira câmara, trocadores de calor para aproveitar esse calor, tudo projetado pelo grupo, tá? E a coluna de fixação das emissões. Detalhes da usina, e aqui um exemplo, né, nas emissões, redução de 64% do NOx. Tá? Então, essa solução é uma solução para indústrias que tenham emissões, que estão poluindo as cidades. Tá? Tem muitas indústrias que hoje estão dentro da cidade, a cidade vai crescendo e vai envolvendo a indústria. Tá? Eu não posso pegar aquela indústria e tirar de lá. Até posso, né, mas economicamente é difícil fazer isso. Então, uma solução para aquela indústria continuar existindo e a saúde das pessoas em volta ser mantida, tá? É tratamento das emissões com microalgas. Tá? A gente trabalha com isso. E uma dificuldade nossa é treinar a equipe e ter equipe para trabalhar. A gente precisa... Não tem final de semana, a alga não tem final de semana, a alga não tem feriado, não tem férias. Né? Então, o que eu faço para manter essas estruturas? E é muito difícil também. No início do NP10, a gente demorou muito para conseguir ter bons resultados, porque eu precisava ter uma equipe muito treinada. É uma tecnologia, um conhecimento muito específico, tá? E precisa de pessoas de diversas áreas para trabalhar com isso. Então demorou um tempo até a gente ter o domínio sobre as microalgas. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o cérebro desses alunos, tirar e colocar dentro da máquina, tá? Para que a máquina faça o meu trabalho. Tá? Então a gente está com essa parte de automação e controle. Vejam bem, as microalgas, essa aqui é uma curva de crescimento de micro-organismos. E também pode ser uma curva de crescimento da população humana. Todos os organismos respondem desta forma. Se eu tenho nutrientes à vontade, o crescimento é exponencial. Toda vez que o sistema tem uma limitação, aquilo vai impor uma resistência e as algas ou qualquer organismo vai parar de crescer. Então a gente sempre fala em microbiologia que a gente tem uma fase de adaptação, uma fase de crescimento exponencial, linear, uma estabilização e a morte, o declínio. Tá? E aqui a gente pode acompanhar os nutrientes vão acabando conforme a alga vai crescendo. Na hora que o nutriente acabou, ela parou de crescer. Além disso, a alga precisa de luz. Muita luz mata a alga. Tá? Ela precisa de uma quantidade ideal. Então tem aqui um ponto ideal de nutrientes, ideal de luz, ideal de temperatura e tudo mais, que faz com que a alga cresça muito rápido. Tá? Depois disso ela para. Então eu quero estudar isso daqui. Então a gente está desenvolvendo sistemas para fazer com que a alga cresça de uma forma automática, utilizando algo que substitui a gente. Então tem aqui um olho, que é um sensor, tá, que imita o papel do analista de ir lá no microscópio, ficar cego no microscópio, ficar contando 1 milhão de algas. Tá? O equipamento ele vai monitorar isso e vai tomar todas as decisões de adicionar nutrientes e recolher microalgas, para ela trabalhar na densidade ótima populacional. Ou seja, eu aumento a eficiência do sistema. Com isso, eu consigo triplicar a produtividade e manter a qualidade do sistema. Tá? Hoje a gente está fazendo isso usando sistemas bem simples, bem baratos, que usam a internet das coisas, são equipamentos microprocessados, que tem um processador, por exemplo, esse aqui é Mega, existem outros. Tá? Essa aqui é a visão do equipamento. Tá? Isso aqui custou pra gente R$800. Tá? É o preço que eu vou na loja, compro e monto. Se eu for para a indústria, com R$200 eu monto esse equipamento, tá? Para vender. Sabe quanto que custa um equipamento desse que vem da Alemanha para o Brasil? Alguém tem uma ideia de quanto pode custar um equipamento de laboratório para fazer pesquisa? R$200 mil. Tá? E não faz 1/5 do que esse equipamento se propõe. Tá? A gente tem possibilidade de fazer upload de software, fazer monitoramento à distância, com câmeras e tudo mais, e tudo isso a gente tem lá no NP10. Ou seja, aqui eu sempre mantenho o reator nas condições ótimas, e aqui eu sempre estou coletando alga e sempre está entrando nutrientes. Tá?
Isso aqui seria uma visão de projeto para aplicar isso em laboratórios. Tá? Então isso aqui foi fruto de um projeto de mestrado e iniciação científica que nós tivemos lá no UNP10. E hoje a gente tem uma outra abordagem disso, que é um equipamento para educação também. Pesquisa e educação é o projeto da Andressa, tá? Em que a gente pode ensinar microbiologia e ter um equipamento de baixo custo em um laboratório para monitorar esse crescimento de microalgas, micro-organismos e tudo mais. E essa tecnologia, a mesma tecnologia pode ser aplicada em larga escala para eu produzir a baixo custo uma grande quantidade de material. O resumo do NP10 é esse, tá? A gente pega resíduos sólidos, transforma em cinzas e energia, eletricidade. A gente pega efluentes agroindustriais, transforma em nutrientes para as microalgas, tá? Esse processo gera água tratada e trata emissões. As microalgas, elas fornecem biocombustíveis, quais? Biodiesel, a partir do óleo. Bioetanol, as algas têm carboidratos, eu posso fermentar, isso é um projeto lá da Priscila, aluna de mestrado. A alga produz hidrogênio. Hidrogênio é um combustível do futuro. A alga, usando a luz, na ausência de oxigênio, ela produz hidrogênio. A gente conseguiu fazer isso com uma alga de Curitiba, uma alga curitibana. Verdade. E você sabe como é que eu descobri que a alga era curitibana? Porque a espécie dessa microalga, a Protodesmos obliquos, ela forma colônia com 4 ou 8 células. E quando eu olhava no microscópio, ela não fazia colônia, ela ficava isolada. Então eu falei, é curitibana. Tá? E além disso, as microalgas também podem produzir metano. Então eu tenho uma microalga, boto num biodigestor e eu produzo metano a partir desse material. A gente pode fazer compósitos, enfim, um monte de materiais a partir das microalgas, pigmentos das microalgas para painéis fotovoltaicos, tá? E muitos coprodutos. Tá? Então nós produzimos eletricidade, eu coloco calor e frio porque nós temos umas tecnologias no NP10 também que pegam trocador de calor à base de amônia que transforma calor em frio. Bem, então estou finalizando, tá? E como é que nós nos integramos com a sociedade? Nós somos sustentáveis. Como é que eu quero atingir aquela meta de ser um grupo referência em energia sustentável no futuro? Bem, nós temos o projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, a gente presta consultorias, desenvolvemos tecnologias, patentes, artigos científicos, tá? Oferecemos iniciação científica e estágios para alunos, então eu estou formando mão de obra. Eu forneço mestrado e doutorado, então pessoal altamente qualificado para replicar aquilo que a gente faz, claro, sempre melhor do que nós fazemos. O melhor mestre é aquele que tem um aluno com sucesso. Tá? Se o meu aluno tem sucesso, eu sou um péssimo professor. Eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula, todos vocês vão ser grandes gerentes, diretores e vão me chamar para dar uma palestra, tá? Que daí eu vou saber que eu fui um bom professor. Tá? Vocês são pessoas úteis para a sociedade e resolvendo problemas importantes. Então, isso é uma iniciativa do NP10, do grupo de pesquisa. É isso que todo grupo de pesquisa deve fazer e faz. Tá? Mas a gente não para por aí. A gente criou um projeto de extensão, né? O tripé da universidade é pesquisa, ensino e extensão. Extensão é o quê? Eu pego um muro da universidade, pego uma marreta e derrubo. E levo aquilo que está dentro da sala de aula, dentro do laboratório, para a sociedade. Para aquela pessoa que muitas vezes nunca vai estudar na universidade. Então eu recebo estudantes de ensino médio que às vezes a única vez na vida que ele vai entrar numa universidade é no dia que ele vai visitar o NP10. Eu abro as portas dos laboratórios, capacitamos os alunos de graduação e eles conversam com os visitantes. Ou seja, não é um professor, tá, que está conversando com um aluno, é um outro aluno. É a mesma linguagem, a idade é parecida, eles se identificam, se espelham. Tá? E, por exemplo, esse mês de outubro e novembro, a gente vai ter mais de 230 pessoas que vão visitar através desse projeto Ciência para Todos. É uma iniciativa bem bacana, eu gosto muito. Tá? E a gente também faz palestras. Né? Essa palestra que eu estou fazendo aqui está vinculada a essa iniciativa. Tá? A gente sempre aceita convites, se eu não posso ir, a gente manda os alunos de mestrado, doutorado, até de graduação, para falar aquilo que a gente está desenvolvendo dentro do NP10. Além disso, a gente tem uma plataforma transmídia, Facebook, Twitter, que mais? YouTube, blog, sites, em que tudo que a gente faz lá dentro, a gente coloca
para levar para pessoas. Então, eu tenho um artigo científico que tem mais de 100 citações. Tá? É um deles, é uma revisão. 100 pessoas citaram o meu trabalho. Eu me orgulho muito mais de uma postagem no YouTube que tem 80 mil visualizações. 80 mil pessoas viram eu falar sobre ciência. Ou, na verdade, não fui eu, foi uma aluna, a Débora, que fez mestrado com a gente. Tá? E, além disso, a gente está caminhando para preparar recursos educacionais abertos, recursos com licença livre, para você pegar aquele material e usar como você quiser, para melhorar a sociedade de uma forma mais eficiente. Isso aqui é uma recomendação da Unesco, tá? E a gente está se profissionalizando para fazer algo muito profissional, inclusive pensando também em pessoas com deficiência, tá? Para pessoas com deficiência auditiva, tá? Por exemplo, transformar isso em podcasts, audiobooks e tudo mais, e para pessoas com deficiência visual também. Bem, estou terminando, tá, gente? Por favor, visitem, deem um feedback pra gente, é muito importante, tá? E assim é como eu alicio os alunos na universidade, né? Eu engano eles, eles acham que vão brincar de cientista maluco, de Star Wars, e acabam fazendo coisas bem importantes para a sociedade, né? Eles gostam, né? E só para mostrar como a gente é bem interdisciplinar, a gente tem esse projeto Bike Lab. Eu sou ciclista, me preocupo com a cidade cresce, o trânsito. Então a gente desenvolveu um equipamento que você vai pedalar pela cidade, ele vai georreferenciar todas as ultrapassagens perigosas, eu vou poder estudar o comportamento do ciclista, o comportamento das ruas, o comportamento das pessoas ao longo dos dias. Como eu tenho esse equipamento que tem um monte de possibilidade, tem sensores ambientais e sensores para medir qualidade de água, também então eu vou poder medir a qualidade do meio ambiente em tempo real. Tá? E tudo isso é feito por alunos de graduação da Engenharia Elétrica e Engenharia Química. Tá? Então esse aqui é o Bike Lab, é um projeto que eu gosto bastante. Eu vi que tem um dos projetos que estão sendo apresentados aqui com sensor de particulado. Cadê o aluno? Tá aqui? Tá? Muito legal. Tá? A gente vai ter isso aqui também nesse projeto. É uma iniciativa bem bacana. Parabéns pelo trabalho. Bem, isso aqui é o que a gente faz com o trabalho dos alunos de graduação. A gente coloca tudo na internet e ensina eles a escrever. Além de professor de ecologia, meio ambiente e energias renováveis, eu sou professor de comunicação e expressão. Então eu gosto e eu insisto para que os alunos aprendam a se comunicar, a escrever, porque comunicação é um superpoder que a gente tem que usar muito bem. Tá? Então a gente ensina os alunos a produzir esse material para a sociedade e isso é importante para eles também. Né? Um pior defeito do engenheiro é que o engenheiro não sabe conversar. Tá? Não sabe escrever também. Tá? Então, leiam mais, escrevam mais, tem um blog, um vlog, tá? O professor aqui, quantos anos, professor? 70 anos? 73 anos tem um blog, por que você com 20 e poucos não pode ter? Tem quase 100 blogs. Aí, ó, tá? Eu tenho 3, professor, já acho muito, tá? Bem, tudo isso que eu estou mostrando não fui eu que fiz, tá? Foi uma equipe, tá? Uma equipe que acredita, que veste a camisa, tá? Que às vezes não tem final de semana, tá? Aqui é uma foto mostrando alguns já saíram, a gente tem um aluno no Canadá, tem alunos nos Estados Unidos agora, trabalhando em projetos, em empresas do petróleo também, na Argentina, enfim, tem gente pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, isso é bem bacana, tá? E muito obrigado para vocês e estou à disposição.